Boa noite, bem-vindos à Grafologia Brasil Escola de Formação. Eu sou o Alexandre Rorini e estarei aqui com vocês hoje nessa nova live, ou melhor, na terceira live da nossa minissérie de aniversário da Escola Grafologia Brasil. Já vi aqui que a nossa mestra Cristiane Valadares já entrou na sala, já vou convidá-la aqui. Cristiane e a sua tenacidade freudiana. Vamos lá, vou convidar você aqui. Pessoal entrando, Gabriel, Tânia, Maiara. Gostei da tenacidade freudiana. Tenacidade freudiana da Cris aqui. Semana passada foi a serenidade junguiana da Janete. E hoje você aí, né, uma junguiana, uma freudiana, complementando Freudiana. aqui. Freudiana. Pessoal entrando aqui, Cris, Karen, Gabriel, boa noite, Gabriel. Gabriel da 11ª turma de iniciação, muito participativo sempre. Professor André também está por aí. Vamos lá, Boa noite. Cris. Boa noite, pessoal. Boa noite. Sejam bem-vindos. O pessoal vai chegando, né? Tá todo mundo aqui. Olha lá, Tânia, Oi, Tânia. mestra. Ô, Luísa, que bom te ver. Feliz. Bem-vinda. Vou falar de você. Luiz aqui, dá uma acenada. André Assis, todo mundo chegando aqui. Boa noite, pessoal. Boa noite. Muito feliz com esse momento, um momento importante da escola, né? Construímos uma minissérie de lives para comemorar os 6 anos da Grafologia Brasil. Então, nós estamos num mês de festa. Sejam todos bem-vindos, viu? Aguenta aí, Certeza. Luísa. A Ana tá pedindo, perguntando aqui como eu entro. Peraí, Ana, tem que entrar no Instagram. A Luísa falou um ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Xiii, Todo, Luísa. todo mundo participa. A Nitro conseguiu entrar. Ana chegou. Boa noite, Ana. A, Boa mi- a minha noite. tela mexe um pouquinho aqui porque tá no suporte, o suporte não é muito fixo, então ele fica, se alguém ficar nauseado, olha para a Cris, não olha para mim. Tomara eu não fique, né? É, você também. Estou assinando aqui, pessoal. Vamos lá, então vamos começar, Cris. Fala um pouco aí desse aniversário de 6 anos da escola, esse sonho Uhum. realizado e consolidado e cada vez mais e mais, né? Com certeza. Estamos em festa, com muito trabalho, 6 anos, realização de um sonho, mas acima disso, compromisso com essa bandeira da grafologia, é, que nós consideramos com tanta seriedade como ciência, né, nas nossas vidas, nas vidas de todos nós que estamos aqui. E firmamos, né, há 6 anos o pé nessa estrada, esse propósito, com muito compromisso, né? E com essa missão que a gente vem realizando em termos da ampliação da aplicabilidade da grafologia, a grafologia como ciência, o departamento de qualidade aí olhando sempre para o melhor, né, desse Sim, processo e você à frente desse trabalho junto com a gente, né, Alexandre? com certeza. E sempre agradecendo a confiança de ter me colocado aí na escola, tanto como professor, quanto na frente da qualidade e tudo mais. Pois é, e ao longo desse período, muita gente junto, né? Muita gente, né, ajudando a gente a construir esse Uhum. propósito, a realizar esse propósito. Então, nós temos muitos alunos atuando junto na escola. Hoje, uma equipe de 11 professores, né? Então, Bom, a cada 2 meses, a gente se reúne para olhar para o aluno, para olhar para o processo, olhar para a melhoria, né? Olhar para as aulas, olhar para a gente o tempo todo, né? sim, Então, uma caminhada aí de muito compromisso, de fato, né? Então, o mês é de comemoração. com certeza, né? Se a gente pensar ali em 2019, antes da pandemia, que acho que eram 4 professores, 5, e agora a gente está É, com 11, é um isso. crescimento muito exponencial nesse período todo, né?
O com Ari deu certeza. uma boa noite aqui, convidado do mestre André. Boa noite, Boa noite, Ari. Ari. Boa noite a todos. E com base nisso tudo que você está falando, né, Cris, dessa formação, desse propósito, acho que toda técnica que a gente utiliza, a gente precisa ter aí um embasamento, precisa ter um estudo, precisa estar capacitado para fazer, né? E a grafologia é uma técnica que exige muito cuidado, muita cautela no olhar, tem que ter conhecimento realmente, não dá para chutar, tem que ter certeza daquilo que está avaliando. E com base nisso tudo, e no nosso tema da nossa live de hoje, a importância da informação. O que você tem a Uhum. dizer para nós, Cris? Não foi ao acaso, né, esse tema. Então, estamos na terceira live hoje. Todos os temas que nós definimos, eles tiveram, né, um sentido, eles têm um sentido. A live do André, que foi a primeira que trouxe a grafologia como ciência, né? Então, constantemente nós ouvimos o quê? A grafologia é ciência, né? Então a Uhum, gente escuta muito, né? Por isso que a gente consegue lapidar, porque a nossa escuta ela é constante, ela é ativa. Aí a live da Janete, responsabilidade ética, né? Por que esse tema? Né? Por conta uhum, das coisas que nós vamos observando, né? A gente observa muito, então assim, é responsabilidade com o conhecimento, com a nossa postura e com o outro. Tudo isso foi abordado, né? E como em toda profissão, isso nem sempre acontece, né? uhum. É a ética, né? Que você fala que a gente Sim, pega firme na pega, ética. pesa na ética. E aí a Jan, vocês aqui conversaram bastante sobre isso, e o tema de hoje, a importância da formação, é por conta desta responsabilidade com Uhum. esse trabalho, com a grafologia como ciência e com o que também estamos percebendo. Em que sentido? O que mais falamos hoje é a necessidade de ter coisas rápidas, Sim. conhecimento rápido, né? As experiências rápidas, os resultados rápidos, tudo para ontem. Imediatismo, né, Alexandre? O tempo todo querendo que as coisas aconteçam muito rápido. Isto não se encaixa na grafologia. Uhum, Definitivamente não, né? Por isso o tema, porque quando a gente fala a Grafologia Brasil enquanto escola, ela tem uma proposta de formação, né? Isto não depõe contra os cursos de carga horária reduzida, de forma alguma, né? uhum, Porque os cursos de carga horária reduzida, eles são informativos. Informação, sempre sim. informação, mas não forma, né? Uhum. E aí a gente começa a trançar, então, né, os temas das nossas lives, porque se você não tem uma formação consistente, como é que você vai ter uma prática responsável e ética, percebe? Sim, porque precisa de vivência, prática, hora de voo, que eu sempre falo, né? Exato, né? Semana passada, ainda pensando no tema da nossa live hoje, foi muito interessante porque uma pessoa nos procurou para obter informações do curso e ela Uhum, falou assim: Eu não quero tudo isso. Dá para tirar a história? Dá para eu ir direto pro método, né? uhum, Não, não dá, não é essa a proposta. É interessante porque parece que conhecer a história não é mais importante. E é muito uhum. importante, porque é daí que vem a referência, né? Sim. Uhum, E cultura, né, gente? Então, dentro do nosso processo de formação, nosso aluno, quando chega ao final, ele consegue conversar sobre diversos assuntos. Então, ele pode estar em qualquer ambiente grafológico, em qualquer lugar do mundo, ele não vai fazer feio, ele vai saber conversar, porque é, ele teve um processo completo. até essa questão da história, né? Eu sempre falo, né? Que se perguntam se grafologia é ciência e não quer estudar história, parece que surgiu do nada. Então, quando tem uma história que a gente começa lá em 1860, né? Uhum, Muito tempo atrás, uhum, já começar os estudos grafológicos, isso valida isso como uma técnica, como algo que foi estudado e pesquisado há muitos anos, né? Centenas de anos atrás, né? Então, uhum. se falar que não tem, como que se pode duvidar da grafologia como ciência, né? Então, a Exato. história valida isso, né?
Então, e tudo tem sentido, né? Essa expressão, para mim, ela é muito importante, fazer sentido, né? Eu acho que nós fomos percebendo, nós todos, a equipe que nós somos professores, conversando, Uhum, olhando o processo, que tinha lacunas, né? A sim. maioria, e quando nós começamos também, era o quê? História e método, né? Uhum. História e já partir para o método, só que não, gente, né? Então, assim, como foi que surgiu a escrita na humanidade? Como é que surgiu a necessidade de comunicação? A gente não tinha isso. Então, implantamos, né, o ponto de Uhum. partida. A primeira aula, o que que é? Filosofia da escrita. História. Sim. Para O chegar até Gabriel os dias. está Desculpa. comentando aqui, historicidade é tão importante quanto a teoria e a prática. Exatamente. Né? Uhum. Exatamente. E dentro Legal. desse raciocínio, né, para concluir a questão do nosso tema, é, depois que nós, então, passeamos pela história da escrita da humanidade e entendemos, né, e chegamos até os nossos dias atuais, como foi que a gente aprendeu a escrever? Né? Uhum. Como que a gente aprendeu, só que a gente não lembra, né? Só que o aluno que está chegando precisa conhecer o processo de alfabetização para a gente chegar no modelo nosso de referência, aí sim, né? E ir para o método. Então, Sim. faz sentido, faz sentido. E uma vez que nós falamos que a escrita é a evolução do ser, a grafologia está em constante evolução. Né? Claro. A escrita vem mudando constantemente. A minha escrita, desde que eu comecei a estudar até agora, desde quando era criança, né? Até agora evoluiu, mas eu falo dos últimos 2 anos que eu venho me percebendo mais com a minha própria escrita. A minha escrita Uhum, também já sofreu evolução em 2 anos, 2, 3 anos. uhum, Né? Então, uhum. quando a gente fala disso, é a evolução do ser. Então, a história vem contando essa evolução. E não para por Uhum. aqui. Acho que a Grafologia Brasil agora, com tudo isso que está acontecendo, está começando a contar uma nova história da grafologia daqui para frente. Com certeza. Assim como Segurando outros essa bandeira. grafólogos muito sérios Uhum. que tem por aqui também, né? Não tenho dúvida, né? Tem muita gente fazendo um bom trabalho, né? Uhum, Muita gente fazendo um bom trabalho. É, e nós, né, seguimos um propósito. Né? Isto sim. não exclui ninguém, né? Formar é um processo. Eu gostaria de Uhum, destacar isso. E é um processo que amadurece. E é essa clareza que a gente tem que ter. Porque, assim, quando o aluno está aprendendo grafologia e entra, né, Alexandre, e todos que uhum, estão aqui num universo tão diferente, com nomenclaturas diferentes. É um processo de amadurecimento gradual, né? Aos poucos vai fazendo sentido, aos poucos vai integrando, fazendo a famosa biblioteca grafológica mental, né? uhum. Então é um passo a passo que amadurece, tanto no processo, né, de entrar em contato com tanta coisa nova, quanto a si mesmo em relação à atividade, à prática do grafólogo. Então, Exatamente. realmente é um amadurecimento que precisa ser percorrido. Aí aproveitar até essa sua fala agora e vou te perguntar, o que que a escola tem a oferecer para essa formação nesse formato que você está dizendo? Nesse processo de amadurecimento. Nós chegamos lá no último nível com uma reflexão de que amadurecemos. Como que é essa jornada dentro da escola Grafologia Brasil? Pois é. Existe a proposta, né? O programa de formação, que ele é composto de 4 níveis, isso depois da iniciação, né? Que a gente vai conversar já já. É, então, o nível 1, que nós chamamos de grafologia pura, né? Então, tem esse processo de conhecer a história da escrita da humanidade, a alfabetização, método. A gente deu esse nome, grafologia pura, né? Ao final do nível 1, o nosso aluno ele pode aplicar a técnica? Ele até pode. Ele está preparado, ele conhece o método, né? Sim. E sim, ele conhece. Na Uhum, nossa escola, o aluno chega no nível 1, no final do nível 1, ele vai fazer uma avaliação de nível de aproveitamento. E se ele não alcançar 50%, ele tem uma recuperação e ele uhum, faz uma segunda avaliação. Tá bom. Então, ele pode fazer uma avaliação? Ele pode. Mas ele vai fazer uma avaliação grafológica muito rasa, muito rasa. Então, assim,
Vamos supor, então, que ele chegou no nível 1, né? E não é obrigado, ele não é obrigado a seguir. Então, vamos entender que ele falou: não, eu vou seguir para o nível 2. Uhum, Perfeito. No nível 2 ele vai conhecer as teorias de personalidade e vai ter supervisão. Ele vai conhecer Freud, ele vai conhecer Jung, ele vai ter supervisão nível 1, supervisão nível 2, ele vai conhecer as personalidades de risco, né? uhum, Aí ele chega no nível 2, ele recebe o certificado de nível 2, decide pelo nível 3. Nível 3, ele vai aprender as outras teorias grafológicas, né? sim. Grafologia emocional, imprescindível. Psicodinâmica do espaço, imprescindível. Supervisão em nível 3 e ele vai para campo. Ele vai fazer pesquisa, ele vai validar, ele tem 4 níveis de desafio na supervisão em nível 4. E Uhum, aí, então, ele vai para o nível 4 da formação. E aí ele vai ter o diferencial mesmo desta formação. Ele vai ter a grafologia moretiana, ele vai ter a introdução à perícia grafotécnica, ele vai ter reeducação gráfica, grafologia escolar, infantil, né? uhum. E ele vai ter a grafologia, o psicodiagnóstico, que é a análise transacional, né? Bom, aí ele também finaliza, cada Uhum. nível dura em torno de 6, 7 meses. Esse Sim. processo de formação aqui na Grafologia Brasil tem 414 horas. É uma carga É, horária de pós, né? exatamente. Até emendando o que você está falando aqui do tempo, a gente tem a Maria Laura aqui, que ela está na Argentina e é estudante desta hermosa carreira, né, da grafologia. E ela falou que lá na Argentina a carga horária também é de 2 anos e meio, em média aí, né? E é muito tempo, né? Eu acho que. Não dá para ser menos. Não dá para ser menos. Ó, nesse livro aqui, ó, no psicodiagnóstico, o casal Uhum, Vinhals, eles mencionam que para se trabalhar como grafólogo, eles falam grafoanalista mesmo. uhum, Precisa ter no mínimo 3 anos de formação. Eles falam em 3 anos, Alexandre. exatamente. Não é? E acho que o tempo hoje aí de formação desses 4 níveis está chegando em 2 anos e meio, mais ou menos, né? Em Sim, média. sim, sim. Porque a escola aqui também, se me permite, ela não, ela vai sempre entregar o que prometeu, independente se tiver que esticar mais uma ou duas aulas, né? Porque Uhum. no meio do caminho a gente tem um monte de contratempo de agenda, de turma e tudo mais, e se for necessário, vocês fazem isso, né? Não é que pulou uma aula, se perdeu, ou o grupo está um pouco abalado com algum acontecimento, para, vai para a semana seguinte e avança nesse período, né? Acho que isso é muito importante também, falando da ética e do respeito, né? Claro, e cada turma é uma turma, né? Nós não temos uma obrigatoriedade junto a algum órgão, né, regulamentar sobre a carga horária. Nós sabemos Uhum, qual é o nosso programa, nós sabemos qual é o nosso cronograma, mas se naquele dia, naquela aula, aconteceu algo que foi preciso uhum. dar mais atenção, e isso estendeu, a gente vai abrir esse espaço e faz toda a diferença. Faz mesmo. Você falou do nível 2 e eu lembrei do nível 2 para mim, né? Nível um, todo mundo termina ali meio inseguro, se sabe ou não sabe, e a gente não quer acreditar que nós chegamos no final do nível um com conhecimento. E o Uhum. nível 2 quando começou, eu lembro que foi uma cortina que se abriu, né? Eu posso falar aqui de todos os níveis que eu passei por esse processo todo, né? Mas no Uhum. nível 2 assim, supervisão, supervisão, supervisão é olhar escrita e teoria. Escrita é teoria, escrita é teoria, né? Aí você consolida tudo aquilo que você mastigou, né? Engoliu o livro no primeiro nível, no nível 2 aquele negócio parece que dá uma fluida. A Karen está aqui É, é com a gente. multi, Oi, Uhum. pode falar. É multidisciplinar, né? É por isso que quando você pensa que só com o nível 1 você vai fazer uma avaliação grafológica, você não tem condição de correlacionar as teorias. Isso é de uma Exatamente. sabedoria, né? Isso Uhum, engrandece a compreensão do diagnóstico. Eu estou falando de boca cheia agora, o André está aqui, e nós que trabalhamos a questão do diagnóstico e do uhum, laudo, faz todo sentido dentro do nosso trabalho, né? sim. Falar que nós fazemos um diagnóstico, porque é esse processo que envolve, né, Uhum, tantas
disciplinas e correlações e chegamos num laudo grafológico. Estou Uhum, falando de boca cheia isso agora, né? Porque faz todo sentido exatamente. para nós, né? A Karen comentou aqui, foi por conta dessa seriedade como escola que que ela fez ela escolher a escola, né? E quando eu conheci Uhum, foi a confirmação de que fiz a melhor escolha para ela. uhum. Perfeito, Karen. Karen também foi minha aluna aí Beijo. Um na beijo, Karen. iniciação, tá na turma 60. Tá Pessoal no aqui, nível tudo, 1, né? todo mundo aqui, olha lá, o Gabriel, muita coisa para engolir. Gabriel tá na iniciação também, né? Mas, Gabriel, não engole não. Mastiga bem, com calma, para não se Vai engasgar devagar, né? depois. E agora, Cris, a gente falou de tudo isso, né? Todos esses conceitos, matérias, correlação, supervisão. Isso é praticamente uma pós-graduação, né? Uhum, É uma estrutura de pós-graduação. É uma estrutura que uhum, tem aí tanto conteúdo e como atividade, supervisão, trabalho em campo, todo esse processo, né, que percorre todo esse caminho, me dá essa sensação de uma pós-graduação. E a escola tem o objetivo uhum. aí de buscar transformar isso em uma pós-graduação, que seria ótimo para todo mundo, né? Olha que isso já foi motivos de muita agitação interna, muita inquietude e realmente nós caminhamos. Eu, André, Janete, nós fizemos reuniões já com algumas universidades, né, com esse intuito de tornar o nosso curso, oficializar o curso uma pós que já tem essa configuração, mas nós tivemos que tomar uma decisão, porque em que pese isso seria importante em termos de titulação para o mercado e para o nosso aluno, nós entregaríamos a bandeira Grafologia Brasil para uma universidade. O curso passa a ser deles. E nós Uhum, estaríamos ali sendo um corpo docente, efetivamente. Não, não, isso não faz parte do nosso objetivo. E uhum. aí, então assim, fizemos uma reunião com uma, fizemos uma reunião com outra, e a agitação interna, né? Querendo realmente entregar para o aluno essa titulação que ela é coerente, né? Não, decidimos não, não é isso que a gente quer. Então fomos direto no MEC. A gente foi lá no MEC, a gente fez Uhum. contato com o MEC, a gente mandou a documentação para o MEC e não andou no MEC, né? Não sei por que não andou no MEC. O que seria muito interessante era o MEC, né? Escuta a Dá gente. pra gente, escuta a gente, né? Conceda a gente, né, para nós essa Uhum. autorização para que possamos trabalhar dessa maneira correta, mas enquanto Grafologia Brasil. Então, assim, aquietamos, né? Tudo tem seu tempo. Uhum. A gente dá alguns passos, observa, para, dá de novo. Então, se tiver que acontecer, vai acontecer. Se não, a gente continua segurando essa bandeira enquanto Grafologia Brasil, escola de formação oficial que somos. Quando eu digo oficial, é porque somos registrados como escola, temos essa marca no INPI e trabalhamos, né? Sim. Exatamente como se deve. Então, vamos continuar andando, né? E hoje a gente tem a Associação Grafológica Grafo Brasil também, que é uma Uhum, associação independente da escola, lógico que nasceu com vocês aí no movimento, né? Pós muito tempo pós Sobrag, que não teve mais atuação, e foi uhum, necessário ter, e, uhum, e a associação, a GGBR também é algo que está consolidando a grafologia, né? Temos depoimentos lá de membros que foram procurados em questão da associação para fazer serviço grafológico, né? Isso é muito legal, porque quem precisa está indo buscar onde? Numa associação que é independente, uhum, né? Que tem uhum. pessoas ali que para entrar são validadas, né? Foram Com validadas certeza. do conhecimento, tudo, né? Não só para quem está formado, mas também para quem é estudante da grafologia, né? Uhum, Entra como membro estudante e faz parte ali do movimento, da discussão, da evolução da ciência grafologia. Isso eu acho que é muito uhum. legal. O É, Ari está aqui perguntando, desculpe a pretensão, mas quero me tornar professor. Como faço?
Aí, vou te dizer o seguinte, eu me tornei Conta essa professor, história. mas eu não sei como. Acho que foi dedicação, foi interesse, é igual o Gabriel falou aí, né? Engolir o conteúdo, mergulhar. Eu acho que é essa entrega que cada pessoa que estuda grafologia tem que superar essa entrega, né? Isso é muito bacana também na Grafologia Brasil, porque a gente abre espaço, né? O Uhum, Alexandre se tornou, de aluno se tornou professor, a Tânia Zaxas, que está aqui também, de aluna se uhum. tornou professora. É, Cris isso não vai. Steiger, A Cris Steiger, né? na É aluna, mas é grafoscopia. perita, né? Uhum, Também. E então, assim, o aluno ele percorre um caminho e ele vai sinalizando, né? Nós uhum. temos, como eu disse, observação, escuta, uma comunicação inconsciente que acontece, né? Então tem um desejo lá que a gente capta, né? Sim. Mas isso pode parecer subjetivo. No entanto, é, eu entendo que a Escola Grafologia Brasil, ela forma professores. E ainda nós vamos fazer um curso, né, de formação de professores de grafologia. A gente tem muito o que fazer, né? Mas Uhum. o aluno, resumindo, né, o nosso aluno que se tornou professor de grafologia, de alguma maneira ele vai mostrando, ele vai se destacando e a gente observa, tá? Todo mundo está sendo observado, não só na escrita, né? O tempo Tanto todo, né? a linguagem não verbal. Ou É, verbal também, né? é. É uma Mas isso. escutativa flutuante, né, o tempo todo. Bom, isso tudo a gente está falando aqui até agora para quem está estudando, quem é da escola, que já escolheu a grafologia, mas o vídeo vai ficar gravado no perfil do Instagram aqui da Grafologia Brasil e outras pessoas que nunca tiveram contato com grafologia podem se interessar, né? Ah, e aí, o que é grafologia? Mas eu vou entrar já num curso de 4 níveis para ficar 2 anos e meio estudando sem saber o que é. Será que não tem uma opção de dar uma visão geral? O que a Grafologia Brasil oferece para essas pessoas que nunca ouviram falar de grafologia, ou ouviram, mas têm interesse, têm curiosidade e queria saber como que faz? Uhum. Bom, por essa razão nasceu o curso de iniciação, né? Uhum, Num passado recente, nós oferecíamos somente a formação a partir já do nível 1, que é a capacitação. Só que aí, né, o mercado bate na porta e fala o que quer, né? É sempre assim. E a gente ouve. Mas o que o mercado está pedindo? O mercado está pedindo um curso antes, né? Que é justamente isso. O que é a grafologia? Eu não sei se eu uhum, quero me formar, né? Então, por conta disso, criamos o curso de iniciação, que é um curso de 24 horas. É um grande passeio, né? O Alexandre e a Tânia estão à frente desse curso. E nós vamos então levar para essas pessoas, né, o que é essa ciência, né? Vai picar, não vai picar, né? Uns vão gostar, outros não. E a ideia é essa mesma, para aqueles que se interessarem, que se identificarem com esta metodologia de avaliação, eles vão decidir continuar, né? E sim. está aqui o Alexandre para dizer que a Karen, né, que está aí também, Uhum, quem faz a iniciação e decide pela formação tem um aproveitamento muito melhor no nível 1. Mas sim. aí, gente, quem faz a iniciação conheceu e falou: puxa, legal, mas eu não quero trabalhar com isso. Recebe um certificado de técnico iniciante e segue a vida, né? Ninguém é amarrado, né? Isso que é legal, né? Exatamente. Hoje, o curso de iniciação na Grafologia Brasil é a cereja do bolo, Uhum, né? Então, o pessoal chega por essa porta, tem uma vivência incrível, né? Porque não é raso, e aí depois, né? Acaba indo, sim, para o pro processo de formação. E aí, sim. vamos lá. Antigamente, o pessoal vinha direto, né? O mercado vinha direto e ia para capacitação. Capacitação, gente, formação é carga horária maior, investimento financeiro maior. E aí tá lá no meio, né, da capacitação e fala, gente, não quero isso. Já Uhum. perdeu tempo, já perdeu dinheiro, É a né? mesma coisa que alguém começa aí 6 meses de medicina e fala, não era isso que eu queria. Exato, exato. É a coerência.
né? Então, Yeah. e não é obrigado, viu? Eu escuto muito, né, as pessoas falarem, olha, eu já ouvi falar, ou o meu professor, né, do curso de tecnólogo de gestão de RH indicou. Eu sou obrigada a fazer a iniciação? Não, ninguém é obrigado a nada, é a nossa Uhum. orientação. Se você tem certeza que você quer ir, vai, né? Mas você Uhum. tem a possibilidade de fazer esse passeio antes e ele é muito legal, né? Até porque eu sempre falo, outra coisa que eu sempre falo também, mesmo na iniciação, que é esse passeio por toda a técnica, os gêneros e tudo mais, a pessoa não sai mais olhando para uma escrita da mesma forma que entrou, Com né? certeza. Já tem, vai Uhum, ter um olhar mais aprimorado para olhar aquela escrita, não para fazer um laudo grafológico, uhum, mas para olhar, uhum, opa, essa escrita me chama atenção, essa escrita tem uma organização, essa escrita tem harmonia, não tem harmonia e tudo mais. Então já não é o mesmo olhar. E a gente tem uhum, relatos aí de alunos que foi direto para a capacitação, sem passar para uhum. a iniciação, junto com outros alunos da iniciação, e sentiu Exato. a diferença do conhecimento, Uhum. né? É, porque a grafologia não é fácil, né? Uhum, O pessoal acha que grafologia é olhar um signo e já sair fazendo a interpretação. Não, não, não é assim, né? uhum, As nomenclaturas são diferentes, são terminologias que a gente não usa no nosso dia a dia. E além de, né, aprender os conceitos, o desafio maior que nós todos sabemos da técnica é uhum. fazer a correlação, é conjugar, conjugar, conjugar o tempo Sim, todo e conjugar os signos e conjugar com as teorias que a gente falou, né? Teorias do nível aham, 2, teorias do nível 3, teorias do nível 4. Aí, gente, aí sim, a gente consegue fazer o diagnóstico bem feito. Ó, a minha boca cheia. exatamente. Mas você vai lá para grafologia emocional, é outra coisa incrível, né, no nível 3. Uhum, E você falou uhum. uma coisa interessante, que a Aninha Ávila aqui também colocou no chat, outra coisa interessante, vou emendar as duas e vou te fazer uma pergunta. Você falou Tá. assim, a pessoa vem porque o professor de gestão de RH indicou a Grafologia Brasil para fazer o curso de Uhum, grafologia. uhum. Aí a Ana está perguntando, psicólogo pode fazer curso de grafologia, atuar como grafólogo? Afinal, quem é que pode? É só o pessoal de RH que pode fazer a grafologia? É específico para RH? Ou quem mais que pode fazer esse curso, Cris? É, todo mundo pode, desde que queira, né? E que Uhum, tenha um propósito. E mesmo que o propósito seja adquirir conhecimento só, né? Pode também estudar. Essa pergunta é ótima, né? Porque existe um paradigma, né? É absolutamente desnecessário de que o psicólogo não pode fazer curso de grafologia, e isso é recorrente aqui na porta de entrada. uhum, E pior, não pode trabalhar, né, com essa ciência. Errado, errado. Jamais. Já estamos falando de ciência, como é que a gente pode restringir conhecimento? uhum, Isso não existe. E que era nós estamos onde o conhecimento é livre, o acesso é livre. Como que o psicólogo pode se sentir restringido, proibido de fazer um curso de grafologia? De jeito algum, claro. Eu tenho formação em psicologia. A Aninha, que fez a uhum. pergunta, tem formação em psicologia. Luísa Sim, Medeiros, que está aqui, formação em psicóloga. psicologia. Janete Dias, em nada fere, né, sermos Uhum, grafoanalistas e psicólogos. sim, Mas se eu vou fazer uma avaliação psicológica, se eu vou fazer um atendimento clínico, eu vou usar meu CRP. Mas se eu sou psicóloga e vou fazer uma avaliação grafológica, eu vou usar meu código de AGGBR, de associada uhum, que sou. As coisas, exatamente. né, não se restringem, não se opõem, muito pelo contrário, né? É, toda disciplina profissional só tem a se beneficiar quando elas se interrelacionam, Uhum, né? Precisa abrir, abrir e não limitar. Eu tenho uma conhecida que faz psicologia hoje e ela estava na faculdade tendo aula de testes psicológicos. E ela, durante a aula, como me conhece, levou, né, a grafologia como ferramenta, eu não gosto muito de usar, né, esse aham, termo, como ferramenta de avaliação. Nossa, a professora falou para ela: não vamos nem falar sobre isso.
E ela me acionou. Cris, o que está acontecendo? Por que eu não pude falar da grafologia? Né? Aham. Então, gente, tá limitando, tá fechando. Quando a gente está numa era onde o conhecimento é livre. Né? Parece que fala como se fosse uma doença contagiosa, né? Não, não isola, né? A, Não é a uma Luísa, batalha, né? não, não é. A Luísa está falando aqui, grafo é multidisciplinar, exatamente, grafo, Luísa. Isso. Exatamente isso, né? Acho que já Se a te. gente for na linha, né, da história, a grafologia Uhum, nasceu antes da psicologia, gente. Que isso, né? né? E Crepes-Jamin era dentista e virou grafólogo. Já tivemos no nossa, na turma um de iniciação, um dentista também que participou. Não sei se você lembra, eu não lembro o nome dele, Ah, mas sim. tivemos dentista. A gente está com Eu muita lembro gente dele. da arte terapia também fazendo grafologia. Muita gente de terapia que está usando, está estudando grafologia e fala que a escrita no processo inicial ajuda muito no direcionamento dessa terapia, né? É outro Uhum. segmento também que está surgindo. Não é só RH, Uhum. RH, lógico, né? Onde mais se utiliza porque está trabalhando diretamente com pessoas, mas indo nessa linha da Luísa de multidisciplinar, onde tem pessoas, tem escrita. E onde tem escrita, Com tem certeza. personalidade. E onde tem personalidade, tem pessoas de novo. E a área de recursos humanos, aonde nós temos ainda dominância, né, de Sim. aplicação da grafologia, ainda é o nosso público maior, né, dentro da sala de Uhum. aula, dentro da procura. A grande vantagem da técnica é justamente porque eles não podem usar testes. Então, eles Sim. fazem uso da grafologia para conhecer os seus profissionais, desenvolver pessoas, né? E com uma alta assertividade, se for bem aplicada, né, da forma correta, pegando, aplicando a redação com todo o cuidado que tem que ser, né, não um pedaço de papel qualquer. A Isa Uhum. Cavalheiro entrou agora do Grupo Troca. Bem-vinda, Isa. Aí, Muito legal ter você um aqui. beijo. E tem que ter todo Parceiro, esse né? Grupo Troca, nosso Grupo parceiro. Troca. Obrigada, Isa, pela sua presença. Nós temos já há anos o Grupo Troca como parceiros e somos parceiros do Troca, porque a Isabela, é a fundadora, oi Isa, idealizadora e fundadora do Grupo Troca, então, assim, ela oferece cursos, né, Uhum. para instrumentalizar esse profissional de recursos humanos. E desde o início do Grupo Troca, ela abre essa frente, ela sustenta essa frente da grafologia. E a Isa é psicóloga. A Isa, Isa é você perdeu psicóloga. aqui, né, já essa questão do psicólogo poder fazer grafologia. Né? E ó, vou até aproveitar a entrada da Isa. A Isa está com um monte de curso no Grupo Troca, né, para a formação de analista DHO. Muito curso online, né? Alguns alunos estão pedindo presencial lá também. A Uhum, Grafologia Brasil era só presencial, né? Teve essa pandemia, né? Então a gente tem aí uma divisão de uma nova era, né? Era antes pandemia, né? Então uhum, AP e DP, né? Antes pandemia, depois pandemia. Mas a Grafologia Brasil, eu estava em aula na sala, tivemos que uhum. sair, e agora? E aí, Cris? E aí, Janete? Para que plataforma vocês vão? Não, vamos esperar um pouco, acho que vai passar. Não vai passar, vai demorar. Como que foi essa virada de chave para o online? Tanto a Isa passou por isso também lá na escola dela, e vocês Uhum. aqui, Cris? É. Nos beneficiamos muito, né, com esse momento que vivemos. Estávamos no presencial, São Paulo, domínio São Paulo, né, dominantemente São Paulo, mas sempre uma das missões da Grafologia Brasil era levar, né, e é ainda levar a grafologia para todos os estados brasileiros. E todos nós aqui, né, da grafologia que estamos aqui, já vivenciamos a experiência de formar uma turma fora de São Paulo. Não é fácil. O custo era enorme, né? Para montar a turma numa região pequenininha, era desafiador, né? Uhum. Em muitos casos conseguimos, e aí, né, o nosso marketing falando para a gente, vocês precisam também abrir uma frente numa plataforma online, e a gente, puxa, idealizando aquele negócio enorme, né? Vem a pandemia. De uma hora para outra, a gente teve que, né, fazer uma conta Zoom e, gente, vamos dar aula, né? Bom, enfim, gente, maravilhoso, deu muito certo.
Abrimos fronteiras, estamos atuando aí em todo o território brasileiro, em vários estados. Muito legal isso, porque isso sim é uma realização. Não é só levar a grafologia para um estado pequeno que não consegue montar uma turma, mas é abrir realização, oferecer a possibilidade de realização de um profissional e mobilizar a economia local. Porque, Sim. gente, é prestação de serviços, é melhor performance, percebe? É muita coisa, né? Deu muito certo, entregamos a nossa estrutura física, não estaremos mais no presencial. As nossas salas, hoje nós temos 86 alunos em curso. Ó, 86 e gente se matriculando para 2023. Isso é maravilhoso, né? já chegamos a Então, ter online, 100 simultâneos, né? 100 sim, alunos. Uhum. sem dúvida. Existe ainda resistência? Sim, existe. Mas a gente convida, né? A pessoa que mostra a resistência, a gente fala, vem assistir uma aula. E a pessoa Uhum. vem. E ela acaba ficando, a maioria acaba ficando. Nós temos uma, uma sinergia, uma afetividade natural, né? Essa coisa de que, gente, vamos abrir o vídeo, vamos nos ver, né? É um empenho constante, a tal janelinha fechada, é um trabalho a cada aula e a gente tem Uhum. conseguido vários bons resultados, né? E o elo, o elo é o mais importante. Cria-se um elo afetivo e de cooperação. E aqui, Uhum. de novo, é que eu trago a Maria Montessori, porque aqui na Grafologia Brasil a gente tem tanto a cultura da formação quanto a cultura da cooperação. Nós temos um grupo de representantes de classe, tendo em vista Sim. essas turmas. A gente tem dia que a gente tem duas turmas simultâneas, né? É, os elos afetivos cooperam, Uhum. né? Então as coisas estão dando muito certo, né? E não é assim dando muito certo aleatório, é porque a gente tem cuidado, né? A gente tem dedicação, a gente olha, a gente faz reunião bimestral de sábado, né, Alexandre? E Sim, com quanta coisa certeza. tem ali. E ali vai muita coisa. Só vou dar um. Assim, a gente começou aqui, já são 8h42, a gente começa a falar, a Eita, gente se empolga. Só um adendo aí que você falou do Brasil inteiro, vários estados, mas a gente tem aluna de Portugal, tem aluna, isso. a Arsênia, não lembro de que país ela é, Moçambique. Moçambique. Moçambique, né? Tivemos uma aluna da Nova Zelândia na iniciação, Argentina. Argentina, assim, gente, Nova Zelândia não tem grafólogo. Quem pretende ir para Nova Zelândia, ó, tem um campo enorme lá de grafologia na Nova Zelândia Uhum, que ela falou. Mas assim, uhum, tem muita coisa. E para emendar, né, a questão do curso online, a gente falou da formação. A escola tem uma metodologia de estudo? Ela segue uhum, alguma metodologia? Criou uma metodologia própria? O que que você tem para uhum. dizer para nós? Uhum. Não dá para dizer que é própria, porque cada um de nós teve uma experiência, né, e traz essa experiência. Então a gente Uhum, vai somando, lapidando aquilo que nós vivemos, né? Então o nosso uhum, processo tem muito do que o meu processo de formação, da Janete, do André. Então a gente vai mesclando tudo isso. Isso é muito bom, porque uhum. quando a gente traz aquilo, a herança, né, a gente fica forte. Isso é muito legal, né? E é muito Exato. legal pensar isso, entender isso. Uhum, Só que muita coisa vem mudando na educação, então essa coisa de que o aluno fica passivo e o professor dá aula teórica, não mais, né? uhum, Então a gente vai trabalhando com o aluno. Eu costumo dizer que nas aulas, claro que a gente tem o programa, aquela aula que vai ser dada, aquele tema, o livro de acesso, slide, está tudo estruturado. Mas vou dar uma aula sobre perversão. Então vamos uhum. assistir um filme, né, sobre Sim, perversão e vamos abrir uma roda de conversa que eu falo, né? A gente chega na aula abrindo uma roda de conversa, discutindo o filme, entendendo a perversão, o comportamento do perverso até chegar na escrita. É uma construção exatamente. maravilhosa, me arrepia, de fato, né? Então, hoje, se nós temos uma metodologia, a metodologia tem sido assim, sair, né, daquela coisa engessada, trazer o aluno Sim. para construir o conceito e junto a gente chega nessa percepção. É a Gestalt, né? É, É show. acho que é um movimento fluido, dinâmico na escrita. Tá Uhum, na aula também, né? Porque força aí o pessoal a procurar, pesquisar, né? Então acho que
Eu falo que a escola, qualquer curso, tem o conteúdo. O Uhum, quanto aquele conteúdo vai ser aproveitado ou não, acho que 80% depende do aluno. Depende do uhum, aluno se dedicar, depende do aluno estudar, depende do aluno ler, reler. E acho que uma coisa que mudou muito isso hoje é os grupos de WhatsApp que a gente tem, né? sim, As turmas que interagem mais, eu acho que tem um aproveitamento maior da aula, porque uhum, acaba discutindo ali entre eles, ó, tem uma escrita uhum, aqui, o que que vocês acham? Olha, esse aqui é determinado signo, isso aqui eu posso classificar. E aí um fala, ó, eu acho que isso é isso. Aí o outro fala, não, eu acho que não é. E aí eles uhum, vão pesquisando entre si e chega no, na avaliação correta ali, né? uhum. Praticamente os Sim. professores não têm intervenção ali. Uhum. Eu gostaria de trazer também, você falou de metodologia, tá? Nós temos duas frentes que nós trabalhamos, uma mais antiga, que é o Grafocine, né? Que Uhum, também é uma metodologia de aprendizado. Então, no sim, Grafocine a gente escolhe, elege uma personalidade, traz a história da vida dela, a escrita dela e alguns conceitos da grafologia. Também é uma forma, né? sim. Mais recentemente, em reunião de professores, nós tivemos uma inspiração. Qual foi a inspiração? Vamos fazer uma oficina, né? Uhum, Mão na grafo. Nasceu a mão na grafo. Isso foi uma tremenda exatamente. inspiração, né? Então a gente não pode dar aula teórica. Nós, professores, estamos sendo convidados a sair da caixinha. Então a Aham, gente constrói uma oficina para levar o nosso aluno ao entendimento participativo, né? Porque o nosso aluno participa, ele, como é que é a expressão? Aqui na Grafologia Brasil, o ambiente é seguro. Então os uhum, alunos participam, sim. né? E aí a gente chega a uma compreensão. A última oficina que teve, a própria Tânia falou, eu achei o máximo, porque assim, eu não tinha entendido, eu não tinha percebido que nós íamos estudar ambiente gráfico. E ficou muito claro Aham. depois, pela construção desse trabalho, né? Enquanto metodologia. Existe uma espinha a seguir, né? Agora, qual costelinha que a gente vai sair ali depende da interação, do que vai sair, do que vai acontecer. Acho que as três que aconteceram, eu fui o primeiro ali, depois veio o professor André e depois você. Eu acho que assim, vai tirando a gente ali para se reinventar e não levar Legal. aula. A proposta é não levar Isso, aula, né? isso, isso. Levar E reflexão e percepção. a próxima oficina agora, a última do ano, né, desse ano, é a da Janete no último sábado de novembro, né? Então, Uhum. estão todos convidados. Vamos divulgar amanhã, inclusive. Ó, legal. Eu estarei lá. E para a gente finalizar aqui, que já são 8h48, eu tenho um detalhe aqui emoldurado aqui atrás de mim, ó. Diploma, Grafologia Brasil, papel especial. A gente recebe isso aqui lá no nível 4 na formação. Eu não poderia deixar na gaveta algo que foi tão estudado. Então, assim, o curso não tem reconhecimento de pós-graduação? Ok, não tem. Mas eu me permiti que esse curso foi uma pós-graduação para mim. Uhum. Ele tem uma importância muito grande na minha carreira, né? Eu fiz uma virada de carreira agora, saí do emprego formal, estou empreendendo, recrutamento e seleção e oferecendo grafologia, né? E por causa disso daqui, que está O na parede diploma. aqui do meu escritório. Fala para Uhum. nós, como que é fazer uma solenidade de formatura? Eu já sei, né? Mas o público, como que É, você faz isso, essa formatura online? então, isso parece tão tradicional e tão convencional, mas, gente, é tão importante, é incrível isso, porque desde o presencial nós fazíamos solenidade de formatura, né? E era Uhum. reduzido, né? Era reduzido, Sim, porque quem que podia ir? Fomos para o online, e agora? Vamos fazer formatura no online? Vamos? Claro que vamos. Gente, é emoção, é gente chorando, é família participando, família mesmo, amigos, né? uhum. E nós fazemos uma solenidade de formatura. O aluno tem orador de turma, né? Na sua, né, Alexandre, na sua Sim. formatura, criou-se. Você quer falar sobre isso? A Neuza criou o Sim, juramento? a Uhum, turma ali, a Neuza fez essa proposta, ela elaborou o texto
e criou-se o juramento do grafólogo na formatura. Ela fez a leitura e nós juramos ali, né, tratar com respeito e ética a escrita e tudo mais, né? Acho que isso vai vir para todas as turmas agora, esse juramento. Já está consolidado e Sim. está divulgado, né? E o aluno recebe em casa, sim, um diploma, não é um certificado, é um diploma que a gráfica faz, em alto relevo. Ele é diplomado, grafoanalista pela Grafologia Brasil. Isso tem sido Uhum, um diferencial no mercado de trabalho, né? Como você tem exatamente. aí, né? Você está dando palestra, você está dando aula, Uhum. você está fazendo entrevista, você tem um diploma da nossa escola e da qual você é professor hoje, né? Sim, valida, né? Completamente. Né? Se eu estou Uhum, numa reunião online, você é grafólogo? Ó, tá aqui, ó. Eu só aponto aqui, tá aqui, grafologia. Né? uhum, Acima da grafologia tem o do Instituto Brasileiro de Microexpressão Facial também, que ele participou da Monagrafo, o comendador Marcos Roberto. aham, E são dois estudos assim incríveis que se complementam e acho que tudo que é relacionado às pessoas, né, ao comportamento humano, aumenta cada vez mais as nossas responsabilidades desse olhar e cada vez mais o olhar sem julgamento. Né? Então, acho que uma coisa que uhum. você falou agora há pouco, né, do estudo da metodologia e da própria monográfica, que a pessoa falou assim, nós aqui podemos falar. Pode falar por quê? Porque não existe julgamento daquele grupo que está reunido ali. Vamos falar o que Perfeito. tiver que falar, né, dentro do Uhum, respeito, mas assim, livre, né, sem falar, estou falando besteira, não estou. Nada disso. Né? O movimento é uhum, livre. uhum. Exato. Isso aí. Então, minha gente, é o seguinte, minha gente, todo mundo, né, mercado, não tenham pressa, né? Sim, Se disponham mesmo a fazer uma formação, né, a amadurecer o processo, a conhecer teorias que se conversam e fazer um trabalho bem feito, tá? Então, exato. nossas portas estão abertas, né? A nossa proposta de formação, ela é muito, muito bonita, ela é muito intensa, ela está bem construída e a gente está sempre olhando para o aprimoramento do processo. Aliás, o Alexandre está à frente também da pesquisa de satisfação, né, Alexandre? Sim, Né, sim. E tem na, trazido na- muita mudança para a escola também, né? Exatamente. Né? Então é isso. São Bom, 6 anos de aniversário, né? De muita é, festa. só dar uma revisada aqui no que o pessoal escreveu, 8h52. A Luísa falando grafologia é linda, concorda com você, Luísa, realmente é, e todo mundo que começa se apaixona, se empolga. A Aninha falou, ainda bem que começou online, né? Senão a Aninha lá em Minas não poderia estar fazendo. O E, André falou, muito bom isso da internet, principalmente porque damos aula presencial. A Isa falou, que beleza. A Luísa falou que vai para Nova Zelândia. Aí, Luísa, vai lá para Nova Zelândia que tá precisando. O Ronaldo Rubo aqui fez uma pergunta, mas acho que a gente não vai ter tempo de responder, mas está tudo de bom, muito bom, mas é possível ter uma renda regular e substancial com a grafologia? E quais opa, públicos posso atingir? Aqui, o que eu posso falar de experiência aqui? Eu estou aí fazendo recrutamento e seleção, oferecendo grafologia, né, como uma ferramenta, aí, não, você falou que não acho que usar ferramenta, mas como uma técnica para avaliação do perfil, e não quer dizer que a grafologia vai desclassificar o candidato. O que a gente está procurando ali, que tenha uma personalidade com aquele conhecimento que vai se adequar à cultura da empresa, à metodologia da empresa. Às vezes é uma empresa que tem muita pressão e a gente não identifica que a pessoa tem essa resistência a essa pressão, não vai dar certo. Então não é porque uhum, a grafologia não deu certo ali para ela, não é isso. Aqui a gente consegue conectar, né, a forma que a empresa trabalha com o que realmente o candidato é, porque eu sempre falo que tem que ser feliz para ambas as partes. Sim. se Se o aluno faz uma formação consistente e ele chega então na conclusão desse processo bem preparado, ele vai oferecer um bom trabalho e ele vai ter uma renda extra ou ele vai trabalhar em Uhum. casa, num home office, abrir um negócio. E eu quero dizer aqui então de primeira mão que em 2023 eu e o Ronaldo vamos dar um curso de como prestar serviços grafológicos no mercado. Então, fiquem Vai, atentos. vai estourar. Spoiler? É isso? Isso, já dei. Então já era.
Pessoal, 2023, hein? Para quem quer prestar serviço, novo curso na Grafologia Brasil. A É isso. Milene Valadares falou: Cris, nosso orgulho, parabéns, sabemos da sua luta nessa caminhada. Isso. Acho que é da família. É, Joinville. O André falando que é uma porta aberta. Aí a Luísa falou que é uma construção sempre. E é isso, gente. Obrigado, Luísa. Parabéns para todos nós. A Isa também. É muito mais que uma pós-graduação. E Prazer, né? A vamos. gente vai fazer uma masterclass, né, Isa? Anota aí a data pra gente que eu esqueci, por favor. Eu, Alexandre e Janete vamos fazer uma masterclass agora em novembro lá na Isa, né? Lá no Grupo Troca. Exatamente. Então Uhum. acompanhe as divulgações. Vai ser uma outro conceito também. A Isa Isso falou: aí. adorei a colação online, me deu ideias para o DHO. Opa, convida a gente. A gente vai lá também participar. Bom, é isso, pessoal. Obrigado aí pela audiência, obrigado por todos. 17 de novembro, Masterclass Grafologia Brasil e Grupo Troca e Grafologia Brasil, né? Masterclass ao vivo, online e gratuito. É isso? Né? Vamos compartilhar essa divulgação. Isso Acho, mesmo. acho que é gratuito, né? Não vai ter, só vai fazer a inscrição lá, que a Isa faz sempre, e com um certificado lá que o Grupo Troca emite para quem participa da Masterclass. Quero agradecer essa oportunidade de falarmos abertamente, né? Primeiro no que a gente acredita, na nossa proposta, no nosso Sim. trabalho, com tanta seriedade, né? E dirimindo dúvidas, e abrindo portas. Isso é Uhum. muito importante, abrindo portas e levando informação. Quando a gente não tem informação é uma coisa, mas quando a gente tem a informação, a gente pode decidir melhor, né? E, Exatamente. Alexandre, fala sobre o nosso bate-bola próximo do dia 6 de novembro. Dia 6 de novembro, dia 4 de novembro. Domingo, dia 6. Domingo, dia 6, isso. Dia 6. Domingo, dia 6 de novembro, a gente vai fazer aí uma roda de conversa, professor André, professora Janete, Cris e eu, sobre tudo isso que está acontecendo, né? Um pouquinho de Uhum. conteúdo de cada minissérie que a gente passou aí no mês de outubro. A gente vai trocar ideia, vai interagir com o público, vai ter pergunta, vai ter resposta. A gente vai fazer um bate-papo ali, como se estivesse numa sala e fazer uma roda de conversa ali sobre grafologia, com o objetivo de ter conteúdo de qualidade na internet sobre grafologia, né? Isso aí. Chega de não ter conteúdo, a gente fala, mas a gente não tem conteúdo. Agora a gente tem conteúdo e vai ser alimentado lá no canal do YouTube. Siga o canal, né? Entre lá, faça o joinha, segue o canal que vai ajudar aí para vocês também ficarem sabendo do que a gente vai estar postando lá no YouTube como conteúdo da Grafologia Brasil. É isso, pessoal. Obrigado, obrigado, Cris. Parabéns aí pela escola. Obrigada. Obrigada a Você, todos nós. Janete e André e a todo mundo que está na escola, né? Hoje o grupo tem mais de quase 300 pessoas ali. E obrigado, público, por estar aqui com a gente. Para quem vier assistir depois também, deixa aí os seus comentários e parabéns a todos nós, né? Alunos e professores e Muito fundadores. obrigada. Obrigada. Vamos em frente. A Dudinha entrou. Beijo, Dudinha. Boa noite, pessoal. Obrigada. Até mais. Obrigada, Alexandre. Obrigado, Cris. Tchau, tchau. Tchau. Fechando.